fazer uma rápida revisão aqui de dois tipos de movimento que são estudados na física do ensino médio. O MRU, movimento retilíneo uniforme, e o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Qual que é a diferença deles? Bom, primeiro, importante frisar que os dois são retilíneos, ou seja, movimentos em linha reta. Um movimento assim não é MRU nem MRUV. Tá? O movimento de um ponteiro de relógio não é nem MRU nem MRUV, porque o ponteiro, né, faz um movimento circular. Então tomem cuidado, porque MRU e MRUV, linha reta. Tá, mas qual que é a diferença além disso em termos de um para outro? No MRU, movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Então é um movimento onde a velocidade do objeto se mantém constante ao longo do seu deslocamento. Em outras palavras, a aceleração é zero, é nula. Lembrando, quando a aceleração é nula, velocidade é constante, ou seja, são sinônimos aqui. Velocidade constante e aceleração nula são sinônimos. No MRU, nós temos a chamada equação horária do MRU, que o pessoal costuma chamar de sorvete, né? Que é S igual a S0 mais VT, né? SOVT, tá? Por isso o pessoal chama de sorvete. Mas enfim, o que significa? Posição final, o S, igual posição inicial, S0, mais velocidade vezes o tempo. Tá? Então, essa aqui é a equação horária do MRU. O que ela permite? Que você consiga calcular, que você consiga determinar em que posição, ou seja, em que local um objeto estará em determinado instante de tempo. Né? Por exemplo, um objeto que está em MRU, daqui 20 segundos, onde que ele vai estar? Que posição que ele vai estar? Basta você jogar 20, sabendo a velocidade dele, da onde ele saiu no início, você consegue determinar onde ele estará. Tá? MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Como o próprio nome diz, variado significa então que a velocidade varia, ou seja, a aceleração é diferente de zero. Você vai ter alteração de velocidade. Só que tem um extra. A aceleração é diferente de zero, beleza. Só que a aceleração é constante. Não pode ocorrer variação da aceleração. A aceleração vai possuir um valor constante, tá? E diferente de zero. Certo? Em outras palavras, a velocidade vai variar numa taxa constante. No MRUV, complica um pouquinho mais porque você tem três equações possíveis. Você tem a equação horária do MRUV, que é essa primeira aqui, posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração dividido por 2 vezes t ao quadrado. Tá? Então vejam que na equação do MRU, nas equações do MRUV aparece um termo aceleração, porque no MRUV você tem aceleração. Tá? O pessoal chama de sorvetão, né? Sorvetão, né? Enfim. E é então essa primeira equação horária do MRUV, ou seja, aquela equação que permite você determinar em que posição, em que local o objeto estará daqui tantos segundos, daqui tantas horas, enfim. Outras equações do MRUV. Você tem a equação da velocidade, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, que é o VVOAT, que a gente chama. E a equação de Torricelli, que é v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Como é que eu vou saber quando eu uso cada uma delas? A dica é, Torricelli, vejam que das três equações do MRUV, é a única que não envolve o tempo. As outras duas têm o tempo envolvidas. Então, quando você não tem informações sobre o tempo, em geral você vai usar Torricelli. Tá? Então, não tem tempo, Torricelli. O que acontece? Vimos que o MRUV é o movimento retilíneo
que a velocidade varia e a aceleração é constante. Nas proximidades da superfície terrestre, ou seja, aqui nas proximidades do planeta Terra, você tem uma aceleração que é constante, que é o g, a aceleração. Lembra então que o g é a aceleração da gravidade, é o g. Aqui nas proximidades da superfície terrestre, o g possui um valor aproximadamente constante, que a gente costuma aproximar como 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então vejam que o g, que é a gravidade, na verdade é uma aceleração. A aceleração da gravidade, então, que é o g que a gente utiliza, o valor 10 metros por segundo ao quadrado. E é um valor aproximadamente constante. Significa o quê? Que aqui nas proximidades da superfície terrestre, movimentos verticais, a gente pode tratar eles como MRUV. Né? Que tipo de movimento vertical? Por exemplo, uma queda livre. Uma queda livre seria basicamente um movimento de você soltar um objeto verticalmente. Né? Então, por exemplo, soltar uma bola e ela vai cair com a gravidade. Então, é um movimento vertical que ocorre com uma aceleração constante. Então, é um MRUV. Qual a aceleração constante? O g. Então, uma queda livre é quando você solta um objeto. Em outras palavras, é quando você larga um objeto, é quando a velocidade inicial é zero. Você soltou, ele estava parado, você soltou. Então, velocidade inicial é zero. E é claro que daí ele vai ganhando velocidade por conta da aceleração da gravidade, conforme ele vai caindo. Lançamento vertical é parecido, só que a diferença é que no lançamento vertical, a velocidade inicial não é zero. Você tem uma velocidade inicial não nula. Por exemplo, é quando você taca um objeto para baixo ou quando você joga um objeto para cima. Né? Então, nesses casos, a velocidade inicial não é zero. Joguei um objeto verticalmente para cima. A velocidade inicial não é zero. Joguei um objeto verticalmente para baixo. A velocidade inicial não é zero. Mas, como é um movimento vertical com aceleração constante, lembra que o g, então, não muda de valor. É sempre aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado aqui nas proximidades da superfície da Terra. Então, o g sempre vai ser constante. Tá? Então, nesses casos de queda livre, soltei. Lançamento vertical, joguei, taquei, enfim, MRUV. Tá? Porque nesses casos a aceleração é constante, é o g. Bom, trouxe aqui também para a gente revisar um pouquinho da parte de gráficos de MRU e MRUV, que tem caído bastante nos vestibulares. Vamos analisar então aqui alguns gráficos de MRU e MRUV. Primeiro, gráfico A. Vai analisar gráfico, pessoal? Toma muito cuidado com o que está sendo representado em cada eixo, porque faz toda a diferença. A gente vai ver aqui, ó. Por exemplo, tem um gráfico onde você tem posição pelo tempo. Né? Vejam que qualquer tempo que eu pego aqui, a posição ela está fixa. Ó, peguei esse tempo aqui, ó. Se eu projetar lá no meu gráfico, eu vejo que a posição tem um valor x aqui. Peguei esse tempo aqui, cheguei lá no gráfico. Posição, o mesmo valor x. Em outras palavras, esse objeto representado aqui no gráfico, a posição dele fica constante, fica fixa. Em outras palavras, é um objeto que está parado. Ele continua sempre na mesma posição, no mesmo local. Né? Então, nesse caso, não é nem MRU, nem MRUV. O objeto está parado. A posição dele permanece a mesma conforme o tempo passa. Diferente do que acontece aqui, ó. Nesse caso desse gráfico aqui, você tem a posição de novo pelo tempo. Só que agora, conforme o tempo vai passando, a posição do objeto vai mudando. Ó. Nesse tempo ele estava nessa posição. Nesse tempo ele já está nessa posição. E assim por diante. Né? Em outras palavras, você vê que ele vai variando a posição dele.
O mesmo acontece nesse terceiro gráfico. Ó, vai passando o tempo, a posição vai mudando, a posição vai se alterando, ou seja, ele está em movimento. Como é que eu posso saber que é um MRU? Basicamente, quando você tem um gráfico posição pelo tempo, ele vai ser MRU quando esse gráfico for uma reta crescente ou decrescente. Ah, mas como é que você sabe? Basicamente, por análise matemática. Veja que é um gráfico posição pelo tempo. É uma função aqui de primeiro grau. Por que primeiro grau? Posição está elevado à primeira, tempo está elevado à primeira. Uma equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau, se vocês lembrarem lá de matemática, o gráfico dela é uma reta. Certo? Então, MRU, gráfico posição por tempo, vai dar uma reta crescente quando a velocidade for positiva e decrescente quando essa velocidade for negativa. O que é a velocidade negativa? Seria um objeto que está voltando para trás. Em termos de um sistema de referência, se você orientar ele positivamente para a direita, um objeto que está indo para a esquerda é um objeto com velocidade negativa, que seria o caso desse gráfico decrescente aqui. Tá? Bom, gráfico agora velocidade pelo tempo. Veja que aqui a velocidade está constante com o passar do tempo. Opa, velocidade constante, se for linha reta, é MRU. Lembra que é o MRU, que é quando a velocidade é constante. Então, ó, o gráfico aqui daqui é o mesmo. O que mudou é que aqui era a posição, aqui a velocidade. Vejam que faz toda a diferença, porque aqui significa que o objeto está parado, já aqui significa que ele está em MRU. Gráfico aceleração pelo tempo. Num MRU, como a velocidade é constante, a aceleração vai ser zero. Por isso que o gráfico está aqui, ó. Está no zero. Vai passando o tempo e continua a aceleração igual a zero. Significa que se for em linha reta é um MRU. Outros gráficos, agora de MRUV. Ó, posição pelo tempo. No MRUV você tem parábolas. Ah, mas por que parábolas? Veja, posição pelo tempo. Voltando lá à nossa equação horária do MRUV, você vê que a relação posição com tempo tem aqui um quadrado, ó. Em outras palavras, é uma equação de segundo grau. Lembrando de matemática, equação de segundo grau, parábola. Então, você tem um MRUV, quando você tem S por T, posição por tempo, parábolas. Ou com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Com cavidade para cima, significa que a aceleração é positiva. Com cavidade para baixo, essa aceleração é negativa. Tá? Bom, ainda falando do MRUV, agora gráfico velocidade por tempo. No MRUV, então, a velocidade varia. A velocidade aumenta ou diminui de forma linear. Então, nada mais justo que num MRUV a velocidade vai se alterando com o passar do tempo, ou aumentando ou diminuindo, como é o caso desse gráfico aqui. Tá? Como é que você sabe que é uma reta? Basta você lembrar lá da equação da velocidade do MRUV. Velocidade igual a V0 mais AT. V elevado à primeira, T elevado à primeira. Equação de primeiro grau, reta. Relação V com T é de primeiro grau, é uma reta. Ou crescente ou decrescente. Crescente, se a aceleração for positiva. Decrescente, se a aceleração for negativa. Tá? Já num gráfico aceleração por tempo, se é constante e maior que zero, ou aliás, maior ou menor que zero, pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Ou seja, poderia ser algo assim também, ó. Tá? Assim ou assim. Você vai ter MRUV, porque no MRUV a aceleração é constante e diferente de zero. Veja que é diferente do MRU, quando ele é constante e igual a zero. Né?
igual a zero, porque no MRU a velocidade é constante. Aqui, como a velocidade varia, então você não pode ter aceleração igual a zero. Então você tem aceleração diferente de zero, positiva ou negativa, mas constante. Tá? O que acontece muito nas questões de vestibulares é nos gráficos você ter mistura. Então, por exemplo, ó, você pegar um gráfico desse tipo aqui, ó, velocidade por tempo, onde você tem um momento que a velocidade varia e outro momento em que a velocidade é constante. Significa o quê? Você pensar em dois trechos, um trecho de MRUV, onde a velocidade varia de forma linear, e um trecho de MRU, onde a velocidade é constante. Tá? Ainda trabalhando com gráficos, tem algumas dicas aí para vocês em questões que envolvem gráficos. Então, lembrando, né, definição de velocidade é ΔS, ΔT, deslocamento pelo tempo, a rapidez com que você se desloca. Se eu isolar o ΔS, né, se eu passar o ΔT para lá, eu vou ter deslocamento, que é o ΔS, igual a V vezes ΔT. O que acontece, pessoal? Quando você tem um gráfico V por T, a área debaixo desse gráfico, ela equivale ao ΔS, ao deslocamento. Em outras palavras, ó, você pode sempre pensar assim, o que está representado nesse eixo vezes o que está representado nesse eixo, então, por exemplo, um V ΔT aqui, quando você multiplica um pelo outro, isso equivale à área debaixo daquele gráfico. Tá? Em outras palavras, você calculando essa área, você tem aqui o ΔS, o deslocamento. Tá? Então, seria um valor de velocidade, aqui no caso está constante, né, esse valor de velocidade, vezes um intervalo de tempo, ou seja, um t final menos um t inicial. É um ΔT aqui, ó. Certo? Ou seja, é a área de um retângulo, no caso, né? Então, você pega esse valor vezes esse valor. Tá? Então, esse vezes esse vai dar o ΔS, que equivale à área debaixo do gráfico. Tá? Mesma coisa pode ser feita quando você tem um gráfico onde a velocidade não é constante. Tá? A área debaixo do gráfico, né? Então, um V vezes um ΔT, vai equivaler ao deslocamento, ao ΔS do objeto. Tá? Já pela definição de aceleração, então lembrando, a aceleração é a rapidez com que você varia a velocidade. Se eu isolar aqui a variação de velocidade, eu vou ter a ΔT. Mesma ideia, então, ó, quando você tem um gráfico A por T, né, se eu fizer a área debaixo desse gráfico, ela equivale ao ΔV, certo? Então, ó, um A aqui, um certo valor, tá, de aceleração, vezes um ΔT, um intervalo de tempo, um T final menos um T inicial. Multiplicando, então, aqui base vezes altura, é a área debaixo do gráfico, que equivale numericamente à variação da velocidade, ou seja, equivale numericamente à velocidade final menos velocidade inicial, o quanto o objeto variou a sua velocidade.